Mas eu começo o programa também com muita alegria, com aquele quadro que faz diferença na vida de muita gente, faz diferença na minha vida, quero que faça na sua também. É Amor Exigente. Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. Eu digo que são grupos de qualidade de vida, mas ele nasceu e ele tem um programa voltado para dependência química, tanto para acolher familiares de dependentes químicos, quanto o próprio dependente químico, para fazer a prevenção para os pequenos. É um programa que está espalhado por todo o Brasil, alguns lugares na América Latina. Qualquer pessoa que participa não paga absolutamente nada por isso, é sem custo e aprende muito, viu? E eu recebo hoje aqui, com muita alegria, a Cláudia Neves, que é coordenadora regional de Amor Exigente. A Josiane não veio, tá certo? Então eu recebo o João de Moraes Filho, que é participante do grupo de sobriedade. Venham os dois aqui me dar um abraço, porque eu estou muito contente de recebê-los. Eu também. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito bom te receber também, seja muito bem-vindo. Vamos sentar aqui pertinho. A gente, quando fala de dependência química, muitas vezes a gente fala pensando no outro, né? Sim. Mas eu acho sempre legal a gente lembrar que a dependência química, ela começa com uma compulsão. E às vezes a gente nem repara, a gente tem uma compulsão não tratada, pode ser por compras, por comida, por falar mal dos outros. E aí a gente acaba dando esse exemplo, os nossos filhos crescem aprendendo, imitando o nosso comportamento e lá na frente a coisa pode ficar complicada. Cláudia já esteve aqui, chorou um bocado, eu me lembro. Bastante, né? Você tem uma história com dependência química pessoal, né? Tenho sim. Eu sou mãe de 4 filhos maravilhosos e 2 nasceram com essa doença, né? E depois de algum tempo de vida, através da nossa própria casa, que eu falo, onde começa? É na nossa casa, porque a bebida ela é tão comum, né? O social é tão comum, que aí nos restinhos de bebida que ficava no copo, a criança foi lá e já deu seus primeiros goles e ali foi desenvolvendo e depois, né, na adolescência, ficou bem mais grave tudo isso, né? Tiveram que passar pelo processo de desintoxicação e estão na luta, porque é uma doença incurável, então todos os dias tem que ser tratada. Perfeito. E por conta disso, a Cláudia hoje ela tem um consultório de psicologia com foco na dependência química, ela cuida dos dependentes químicos, participa do grupo como coordenadora, tem uma história aí maravilhosa, a vida deu uma boa mudada para melhor, né? Sim, eu falo que o Amor Exigente foi o divisor de águas da minha vida, que eu agradeço hoje muito, muito ao meu Deus, e a esse grupo que me acolheu com tanto carinho, sem julgamentos, e disse, vem, que aqui, se você continuar voltando, você vai ficar cada vez melhor. E trouxe essa qualidade de vida, né, Cláudia, que você fala, é qualidade de vida, é isso, é qualidade de vida. E aí eu fui estudando para ficar cada vez melhor e poder ajudar outras pessoas também. Meus parabéns. E o João, ele tem uma história de vida também de muita luta, como todos nós. Os humanos têm luta, sabia disso? Não é só você, não. João, como é que foi a sua luta e a sua história? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo... Nós é que agradecemos. Então, eu sou igual aos meus iguais, né? Mas, assim, eu não comecei cedo. Eu comecei um pouco tarde na minha adicção, né? Você é um dependente químico em recuperação. Eu sou um dependente químico em recuperação e hoje em dia, né, eu faço parte dessa gama tão maravilhosa que é o Amor Exigente. Quando você fala que você começou tarde, você começou com o uso de substâncias ilícitas tarde? Isso, né? Por quê? Porque a maior parte, né, que não estão em recuperação, ou que uma boa parte estão, né, começaram quando pequenos, né? E por N motivos foram cada vez mais fortes no uso, porque é uma doença, eu não sabia disso, eu achava que eram simplesmente, eu vou ali, eu bebo, eu vou usar uma outra substância e vou voltar para minha casa e está tudo bem. E na realidade não é assim, né? Nós que somos, né, um dependente químico e vou ser até, acho que quando eu dessa passar para melhor, mas eu vejo que há uma maneira melhor de viver. Eu encontrei a possibilidade que me deram, né?
Porque antes de eu ter essa oportunidade, eu tive que me afastar da sociedade, né? Eu tive que ficar um tempo longe, para mim saber que eu era único, que eu tinha uma doença. Você foi internado, João? Sim, eu fiquei seis meses fora da... 6 meses fora. E nessa altura do campeonato, você já tinha sua família? Sim, Já tinha o seu trabalho? Eu tinha meu trabalho, eu tinha minha família, mas veja bem, eu estava perdendo tudo. E se já não tinha perdido. Por quê? Porque, sabe, é muito... como que eu vou dizer? É muito louco você ser um dependente. Ao mesmo tempo que você está lá em cima, em prazo de segundos, você está no fundo do poço. Quando eu falo fundo do poço, é quando você já perdeu sua família, quando você perdeu a si próprio. Primeiramente, você se perde a você, né? Você depois, e consequentemente, entra a codependência, que são os familiares. Que no amor exigente, né, muito veio a calhar, porque minha filha, para mim ir visitar na clínica, ela tinha que pegar uma assinatura. Então, ela começou a frequentar o amor exigente. Aí que entrou o amor exigente na minha vida, né? E, bem, mas só retornando no que você está falando, eu tive um processo meio longo, eu tive que ficar 6 meses, mas eu tinha trabalho, eu tinha uma família. Mas quando eu cheguei a esse ponto, eu já tinha me separado, né? Eu estava sozinho. Aí, a única coisa que eu não tinha perdido mesmo era minha mãe e minha filha Janaína. E meus outros filhos também. Mas essa minha filha, eu falo Janaína, por quê? Porque ela me trouxe de volta. Ela foi buscar eu lá embaixo e me trouxe. E eu até me emociono. Não que os outros não fizeram isso. Sim, fizeram. Mas ela foi especialmente usada, ela foi, né, pra especial, né? E aí foi quando eu saí da clínica, eu fiquei por 2 anos limpo, sóbrio, tranquilo, comecei a conquistar tudo novamente, né? E aí, quando você acha que você está bem, é onde você não está, porque essa doença ela é muito traiçoeira, que todos que obtêm essa doença não percebem ou acham que já está bom. E aí, num belo dia, eu achei, para mim, eu posso já voltar ali e tomar um golinho de cerveja. E é ilusão, viu? Quem pensar que o Adis pode tomar uma cerveja sem álcool é pura ilusão. Digo por mim, não digo, né? Porque foi aí que eu voltei ao uso de novo. Né? E aí foi onde encontrei esse anjo maravilhoso que é a Cláudia. Né? Minha filha me levou, foi um amor exigente. E lá eu vim a conhecer uma nova maneira de viver. Antes eu já tinha um conhecimento de um outro grupo, né? Mas aí ela estendeu a mão, me deu a oportunidade de... Deus assim falou assim, o Poder Superior falou assim, que eu acredito e confesso, falou, essa mulher, né, que é a minha amiga aqui, e outras companheiras também do amor exigente, mas eu digo ela, porque ela pegou na minha mão e me levou para um hospital chamado Cantareira. E eu fiquei 60 dias nesse hospital. E quando eu saí de lá, o que acontece? Eu encontrei ela de novo, de braços abertos. Aí eu encontrei verdadeiramente o amor exigente. E lá minha família foi conhecer. Minha filha já era conhecedora, porque minha filha, ela também faz parte do amor. Ela é coordenadora. Ela é coordenadora. Um perfil, né, Cláudia? Eu falo que é um perfil um pouco diferente do que nós estamos habituados, porque essa filha que é uma mãe, é a segunda mãe do João. Ela pega ele nos braços, ela põe as regras, ela escreve tudo, ela é bem rígida, porque ela o ama muito. E eu falo, é um perfil um pouco diferente, que geralmente é o pai cuidando do filho, e nesse caso é a filha cuidando do pai. E sem essa filha, não que os demais não são importantes, todos são importantes. Sim. Pegando ele mesmo pelo braço, falando, você vai, eu não vou te deixar morrer. Que faz a diferença, né? Desculpa te contar um pouquinho. E olha, o que você está vendo aqui agora é a história do João, a história da Cláudia, mas essa mesma história pode ser repetida na sua vida. É importante você entender que quem está te chamando
tá querendo dizer que te ama, que você é importante. Talvez não tenha ninguém, mas você não está assistindo a esse programa por acaso. Me lembro do Cristiano, lá do nosso grupo, sim, que falou, eu assisti ao Vida Melhor e eu senti que eu precisava tratar da minha sobriedade. Hoje ele está no Grupo Limpo. Então, presta atenção. Não existe coincidência, nada é por acaso, é para você, é para você. E a dependência química, como a gente conversou aqui, ela é uma doença. E como qualquer outra doença, ela precisa de tratamento. No caso da dependência química, ela não tem cura, ela precisa ter controle. E quanto antes a pessoa aceita o tratamento, melhor é a qualidade de vida. A gente vai ver o depoimento de algumas pessoas que conseguiram perceber isso. Presta atenção, abra o coração. Nada acontece por acaso e que você vai ouvir pode mexer contigo. Eu acredito assim que o adicto, quando ele aceita o tratamento, é que começa realmente o processo não de cura, porque isso não tem cura, é uma doença. Mas é quando ele começa a aceitar, né, que ele é impotente diante desses acontecimentos. Sozinho ninguém sai disso. Eu não conhecia a adicção. Fui conhecer só agora, quando eu fui internado. E eu fui assistir uma palestra na empresa que o meu marido trabalhava para ajudar dependentes, reconhecer quem era dependentes químicos. Quando a palestrante começou a falar os sinais, eu falei, sou eu. E aí eu fui realmente perceber que eu precisava de ajuda. E lá na clínica eu consegui descobrir o que era adicção. Lá tinha reuniões de amor exigente, lá dentro. E lá eu consegui descobrir que minha vida estava totalmente incontrolável e eu não tinha outra forma a não ser tratar. Esse é o remédio. Eu tenho que continuar voltando para ouvir os meus iguais e aprender cada vez mais, né? Que é possível parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. João, a gente vendo ali os depoimentos, falando de sobriedade, eu até falei pelo que eu acho, mas você sabe, não é fácil, né? Olha, eu vou dizer para você que simplesmente é muito difícil, é complicado. O porquê? Porque quando a pessoa está em uso, ela só pensa naquilo. Porque ela começa a vegetar, ela começa a esquecer da vida própria que ela tinha, da sua autoconfiança, do seu... A pessoa pode até ter um grau de escolaridade boa. Eu vejo companheiros que têm muito mais saber do que eu, mas perdeu tudo, se perdeu. E aí entra o amor exigente, igual eu faço parte do AE, do Bom Clima, Guarulhos, e lá eu encontrei uma nova maneira de viver, porque eu encontrei uma família na realidade. Porque lá minha filha já fazendo parte e ela ficou a conhecer, sabendo que eu tinha uma doença. Que não era simplesmente eu era um bêbado ou eu era um drogado, mas que eu me enquadrava e me enquadro num quadro de psicologicamente falando, psiquiatricamente falando, eu sou um dependente. E eu tenho uma doença que é progressiva, fatal e incurável. Agora, ficar limpo é difícil, mas é mais gostoso do que estar em uso, né? Deixa eu te falar, simplesmente é mágico, né? Quando você consegue e você tem companheiros do seu lado, né? Igual lá na AE, Bom Clima, eu tenho a Marisa, eu tenho a Mara, enfim, tenho as psicólogas que estão lá, aquilo que entra, que você falou, o amor exigente não cobra R$1 de ninguém, né? E vai encontrar condições de até ter uma psicóloga, e ter um tratamento. Você consegue entender que isso tudo te fez melhor? Olha, hoje em dia eu vivo.
Hoje em dia eu tenho o prazer. A recuperação me deu muita coisa de boa de volta. Hoje em dia eu fiz um curso de cabeleireiro, eu faço um curso de violão, eu já formado, eu professor de trompete, mas agora eu retomei novamente num conservatório. Então, só qualidade. Coisas que há 24 horas atrás eu não tinha nenhuma, porque a minha vida era acordar, usar e o dia todo eu nunca deixei de trabalhar. Mas, finalmente, eu nem trabalhava, eu ia mais. Por quê? Eu não tinha condições nem físicas nem psicológicas para isso. E o que aconteceu? Aconteceu que o poder superior me deu uma nova oportunidade de viver. E eu agarrei com todas as forças. Que lindo que você tenha agarrado com todas as forças. Cláudia, eu observo que o João fala, você se emociona, né? Eu falo que são os meus meninos. Hoje eu também sou coordenadora de grupo de sobriedade, né, com Amor Exigente. E eu digo que faz um ano que eu ainda estou melhor do que eu era só com os familiares. Não que não agregue, mas quando você vê que não é só você que sofre, que ele sofre, ele sente dor. Ele, muitas vezes, não quer usar. Eu falo, o João, em nome de todos os meninos e meninas, que para mim tanto faz ter 15 anos como 50, são meus meninos e minhas meninas. Ou seja, a família sofre, mas o dependente químico sofre também. E muitas das vezes, nós, como familiar, só vemos o nosso sofrimento. E eles sofrem. Quantas vezes os meninos chegam lá, eu não queria usar, eu fui usar chorando. Porque é uma doença que tem que ser brecada, tem que ter tratamento. Cláudia, me chamou muita atenção no nosso início de conversa, não sei se a turma em casa prestou atenção, e você falou assim, eu tenho 4 filhos, e 2 deles nasceram com a doença, que é a dependência química. O dependente químico, ele nasce dependente químico? Ele nasce em algum momento após o contato, né, que é inevitável. Por que eu falo que é inevitável o contato com a droga? Eu sempre digo, você nunca usou droga? Aí as famílias, eu não. Eu falo, e aquele champanhe meia-noite? E aquela cervejinha no churrasco? Ah, mas eu não fiquei assim. Ainda bem, se você não ficou no estado que está o seu ente, é porque você não tem a predisposição. Então, assim, temos estudos e estudos. Nada concluído 100%, Cláudia, mas 70% é predisposição. E os outros 30% é o envolto, o social, como você é criado, a maneira que você vive, no batizado ter cerveja, no aniversário ter álcool. E a partir do contato com a primeira substância, que geralmente é o álcool, migra para as outras drogas. Se a pessoa já tem essa predisposição. Isso. Agora, a gente acredita no Amor Exigente muito na prevenção. E a gente trabalha esses grupos de prevenção, que aí cuida desde os piquiticos, cuidando primeiro, claro, dos pais, né? A gente encontrando o nosso equilíbrio, a nossa sobriedade, a gente consegue ser bom exemplo, pode quebrar esse ciclo vicioso e fazer diferente. Eu tenho perguntas aqui, já vou abrir para os nossos telespectadores, que eles querem saber. A Silvana Rodrigues é de Peruíbe, ela fala, meu irmão usa cocaína, estava em um estado de já vender as coisas de casa para conseguir comprar mais drogas. Nunca aceitou o tratamento, mas tem um mês que internamos ele à força. Eu tenho medo que ele se revolte e não aceite o tratamento. Agimos errado em interná-lo à força? Bom, eu costumo dizer que, né, uma internação nunca é fácil. O dependente, o adicto, ele não vai aceitar. E aí tem que ter, né, uma conversa. Por isso que o amor exigente é importante nessa parte. Porque os familiares, né, sabendo que é uma doença, ele vai encontrar possibilidade de internação para essa pessoa. Tem que agir mesmo. Silvana, não fica se sentindo culpada, não. Você fez o melhor. Agora é importante você não ficar só. É importante você ir para o grupo. Até para você ter força para lidar depois com a volta dele para casa. Com certeza. Hoje nós trabalhamos até o luto da família nesse momento. Que é muito importante. Eu estou estudando muito sobre esse luto. Que luto, Cláudia? Como assim? É saída do seu ente para uma comunidade terapêutica, para um hospital, para uma clínica, enfim.
enfim. Essa saída dele da sociedade, como a família se sente, é um luto. E tem que ser trabalhado, e como em grupos de apoio, no Amor Exigente. Então, vamos procurar o grupo. Família, não fique culpada, você fez o seu melhor, porque a partir do momento que o dependente químico ou usuário, né, abusivo, ele perde o discernimento de poder de escolha pelo uso, ele está tão alucinado pela substância que ele perde o poder de saber o que é certo e o que é errado. Alguém tem que fazer isso por ele. Então, você está certíssima, certíssima mesmo em fazer. Procure um grupo que você vai ficar cada vez melhor. A Marisa de Alvorada, ela fala, quando a doença é aceita pelo adicto, o melhor a ele é participar de grupos de NA, AA ou sobriedade? Bom, eu posso dizer para você que 50% ou até um pouco mais, o adicto ele tem que aceitar. Ele tem que se aceitar que ele perdeu. E ele perdeu para quê? Para as drogas, enfim, para a dependência. Então, se torna assim um pouco mais fácil. Mas, né, se a família tem um conhecimento que ele não é só um vagabundo, que ele não é só uma pessoa que... Na verdade, ele não é, né? É o que a droga fez com ele. Isso, né? A dona Mara fala que a gente, quando tem um dependente químico, tem uma pessoa antes, durante o uso, e muito melhor depois do uso, né? Então, só para complementar, né, eu no meu uso, eu não servia para nada, eu só roubei sono da minha mãezinha, né? Eu só roubei o sono daquela esposa que eu estava no momento, né? E eu perdi tudo. Mas que há uma possibilidade de você não vai deixar de ser, mas você vai brecar. E é importante participar dos grupos? Aí, só para me complementar, é super importante. E no Amor Exigente tem uma diferença, que nós agora temos uma sala de sobriedade. O que é a sala de sobriedade dentro do Amor Exigente? É pessoas igual a mim, né, com as mesmas dificuldades, porque uma pessoa que é dependente, às vezes não pode ficar na mãe, nos filhos e falar o que você está sentindo. Mas dentro de uma sala de sobriedade... As pessoas sabem o que você está sentindo, ele vai poder, né? falar. Tá no lugar seguro. Ele vai poder falar por quê? Porque somos iguais. Perfeito. Olha, a próxima pergunta é anônima. Meu marido bebeu por 20 anos. Há 6 anos parou. Só que já percebi que sempre toma uma cervejinha. Teria a possibilidade de voltar a beber novamente? Com certeza. Sim, não pode. Essa cervejinha foi até o que o João exemplificou aqui. Ativa o cérebro não. Muita cervejinha. Próximo, também não se identifica. Meu filho está usando drogas, mas eu não consigo conversar com ele para ajudá-lo. Sempre que tento, dá briga. Me ajuda, pelo amor de Deus. Cláudia já passou por isso. Nada mais do que você precisa de pessoas. Precisa dos seus iguais. Então, você precisa urgente de um grupo de apoio onde vai te fortalecer para essa conversa. Porque se o seu filho está em uso, essa conversa fica difícil nesse momento mesmo, né? Mas você indo para o grupo vai se fortalecendo para saber como dar início a essa conversa e induzir ele, através do seu comportamento modificado, a ele procurar ajuda, a recuperação. Vai para um grupo de Amor Exigente. Aliás, olha, não só as que participaram, vá a um grupo de Amor Exigente, não fique só. Trabalho lindo, trabalho pessoal, trabalho dinâmico, é de colocar em prática. Não é só falar, depois você sai dali com meta para você começar transformações importantes no seu modo de agir. E aí você um dia vem aqui dar o seu depoimento, como João, Cláudia. Muito obrigada, viu? João é participante do grupo Amor Exigente. Sim, sou coordenador do Amor Exigente lá em Guarulhos. Guarulhos, do Bom Clima, né? Bom Clima. E a Cláudia também, né? No mesmo grupo? Eu estou lá como sobriedade, mas eu sou regional, então eu ajudo aí os grupos de Guarulhos e cidades vizinhas. Então nós estamos aí com 12 grupos já, dando um apoio, uma ajuda. Parabéns pelo trabalho. E o site é www.amorexigente.org.br. E você pode entrar em contato através do 19-3252-2630. Entra lá, pergunta o endereço da reunião mais próxima da sua casa e não fique só, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Alegria. Gratidão.